Gente, a questão da privacidade de dados nunca foi tão debatida devido aos recentes vazamentos de informações pessoais de milhares de pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a advogada, a doutora Mariane Schmidt. Doutora, é um grande prazer tê-la aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e que está virando um verdadeiro caos, né? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora. E realmente é um assunto muito importante e está sendo muito impactante nos últimos dias e que se potencializou principalmente com essa pandemia, porque nesse momento usamos muito mais os meios digitais, sem Agora, dúvida. esse não é um problema brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Mundial, Thiago, mundial. Nós estamos com a lei em vigor, né? Vamos dizer, foi sancionada em agosto de 2018, porém só entrou em vigor em setembro de 2020, do ano passado. Então, há menos de um ano, então. Exatamente. Então, estamos aí em vigor com a lei, com pouco tempo, vamos dizer assim, de vigor, mas ela já havia sido sancionada, todos os empresários, empresas e pessoas que tratam dados pessoais sabiam dessa exigência. A lei, na verdade, assim, ela foi muito mais até uma questão econômica e política também, porque o Brasil foi pressionado a colocar a lei em vigor, porque já estava em stand-by, justamente por conta de transações internacionais e que, assim, nós, do Brasil, ficaríamos, às vezes, até excluídos, porque alguns países já não fazem mais negociações se o país não tiver em conformidade com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Brasil é chamada assim, na Europa é a GDPR, então, que já está em vigor desde 2018. Agora, doutora, quais são as implicações que isso traz, essa exposição de dados na rede? Qual o prejuízo que isso pode trazer para pessoas normais? Tiago, olha só, hoje nós, assim, como eu disse, potencializamos o uso, né, dos meios digitais. Sim. É mundial a situação, eu posso até falar e fazer uma correlação. Estamos vivendo a pandemia sanitária, mas estamos vivendo também uma pandemia do caos digital, como você falou. Porque como nós, né, titulares dos dados, eu, você, o cinegrafista aqui, quem está aqui na recepção, nos recebendo, ali na drogaria, aqueles colaboradores. Todos nós somos, a partir do momento que você entra em um lugar e naquele lugar é coletado qualquer dado pessoal seu, essa pessoa ou essa empresa ou esse local, ele faz sim tratamento de dado pessoal, porque ele precisa de um dado pessoal seu para que você adentre em determinado lugar, acesse determinada plataforma, tenha uso, né, de determinado bem que você se dispôs. Então, numa compra simples, tudo isso é envolvido o direito do titular. Voltando aqui, desculpa me dispersar um pouco, mas voltando aqui, qual a implicação... Qual o prejuízo que eu posso ter com isso, afinal, né? Olha só, a exposição ou vazamento de um dado pessoal, além dele ter um prejuízo financeiro, um prejuízo também de reputação. Então, num primeiro momento aí, esse prejuízo, se esse cidadão tiver ofertado seu dado ou disponibilizado seu dado para determinado comércio, empresa, seja lá como for, e tiver um vazamento, esse cidadão ele poderá, se houver esse vazamento, implicar em prejuízo para ele. Que fique bem claro, porque não basta apenas ter um vazamento, isso pode ser reportado à nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não quer dizer que haverá uma indenização, se não houver prejuízo. Porque senão, assim, realmente pode ser banalizado, inclusive, o instituto da lei, porque foi a única, é um marco para que seja sancionado qualquer violação de dados. Doutora, as grandes provedoras de internet ou as grandes empresas que exploram esse mercado podem ser responsabilizadas de alguma maneira ou a senhora não acredita nessa possibilidade?
podem ser, Tiago, e serão responsabilizadas. Por quê? Nós já temos aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão federal, ligado ao órgão federal, quem vai institucionalizar as sanções pertinentes a qualquer tipo de incidente ou violação. As empresas sofrerão, sim, penalidades, sanções, bloqueio de seus dados, multas, inclusive pecuniárias, que vão de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões por infração, Tiago. Assim, então, assim, para quem muitas vezes, ou empresas, né, empresários, pessoas que tratam dados pessoais, não estão preocupados em entrar em conformidade, eu deixo um alerta que é muito importante. Inclusive, eu sou consultora de uma empresa em Nova LGPD, sou consultora dessa empresa que faz o projeto de adequação. Então, nós estamos percebendo a quantidade de empresas que muitas vezes nos procuram, mas não conseguem ainda alavancar para implementação, para que a sua empresa entre em conformidade. E é muito importante, e a lei exige e não faz distinção para média, pequena e grandes empresas. Todas elas terão que se adequar. Existe aí um desafio agora para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para que tenha um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Mas tudo isso ainda está no âmbito dos estudos. A senhora disse que a lei começou a vigorar a partir de setembro do ano passado. Exatamente. A lei brasileira que começou a vigorar há menos de um ano, ela é uma lei eficaz, na sua opinião, ou não? Na minha opinião, temos muito a avançar ainda, Tiago, porque em questão de dados, pode ser um clichê, pode ser o que todos nós ouvimos, que hoje os dados pessoais é o novo petróleo. Na verdade, vamos dizer, esse ditado já até está um pouco ultrapassado. Por quê? Sabemos que o seguinte, antigamente dados para uma empresa era considerado um ativo. Então, assim, a empresa tinha um dado e nossa, a quantidade de dados que tinha para ela era valioso. Uhum. E ela tinha aqueles dados como se fossem delas. E não os dados pessoais é do titular. Quem tem o exercício efetivo e pode dispor desses dados é somente o titular. Doutora, nós estamos falando dessa questão macro de números que são muitas vezes pescados na internet, de dados que são pescados na internet, que elas têm acesso através da rede. Mas a gente chega em loja, 10% de desconto se você passar o seu e-mail. Olha, 15% de desconto se você passar seu CPF. Esse tipo de dado ali no balcão, ele também é ilegal ou não? Tiago, não é que seja ilegal. Primeira coisa, dentro da lei que ela nos traz, ela pede transparência com o titular. Aí você vai entender por que minha resposta que não é ilegal. Porque é o seguinte, quando você chega em determinado lugar e que eles pedem o seu e-mail, eles deveriam te informar como eles irão usar esse seu e-mail. Para quê? Isso geralmente não acontece. Não acontece. Hoje, então, o que nós precisamos fazer como titular? Nos informar que temos o direito de perguntar para que aquele dado que está sendo coletado naquele momento no balcão da farmácia, no balcão do supermercado, em qualquer outro lugar, como ele será utilizado. É direito do titular ter acesso a esse tipo de informação. Doutora, nosso tempo já está estourado, mas eu vou te fazer uma pergunta assim. Nós estamos meio nus no meio de tudo isso? Muito expostos? Muito expostos, muito. Por quê? Celular hoje, aplicativos, você sai colocando seus dados, nome, CPF, endereço, nome da mãe, data de nascimento. A nossa localização já está presente? Já está presente no celular, isso já vem, você configura o seu celular, mas é o seguinte, precisa ter a informação de que você consegue padronizar ou personalizar que tipo de dado que você quer deixar exposto. Então, quando você coloca, não é porque, por exemplo, você tem na rede social ali o seu carro e de repente você não teve o cuidado de tirar a foto, de tampar a placa do seu carro. Não é porque a placa, tem uma foto com a placa do seu carro ali que aquele dado pode ser usado de qualquer modo. Isso não te dá de forma alguma o direito de fazer isso.
O dever de privacidade é muito importante. Não é porque você esqueceu de trancar a porta que a pessoa tem direito de entrar na sua casa, né? Exatamente. Mas aí, onde a lei vai chegar? Num novo aculturamento de todos nós em relação aos nossos dados pessoais. Vamos ter que aprender a lidar com tudo isso. Vamos ter que aprender. Advogada, doutora Cristiane Schmidt, falando conosco aqui. Doutora Mariane, muito obrigado. Cristiane é secretária da Fazenda, gente. Desculpa, é verdade. Muito obrigado, Mariane. É um grande prazer recebê-la. Até uma próxima oportunidade. Prazer foi todo meu. Boa tarde a todos. Doutora Mariane Schmidt, falando sobre esse assunto tão importante e a gente se sente assim meio que exageradamente expostos, né?